falar agora de um mistério que nos últimos 30 anos rondou aí a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que agora finalmente está chegando ao fim. Nos anos 80, um surto de doenças graves levou dezenas de funcionários públicos a se aposentarem por invalidez. O que parecia uma maldição, na verdade, era um escândalo, como a gente vai ver na reportagem de Kyria Moyer. Com 63 anos, este homem acaba de realizar uma façanha. Aposentado por invalidez, ele conseguiu correr 10 quilômetros em apenas 1 hora e 3 minutos. E os primeiros colocados vão passar. Você tem fôlego para correr uma maratona? Tenho fôlego para correr, sim. Gaizito Nuemberg era funcionário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tinha 34 anos quando foi afastado do trabalho por uma junta médica da casa. O diagnóstico? Uma doença cardíaca grave. O senhor tem problema do coração grave, mesmo assim corre uma maratona? Vocês querem que eu ande de bengala? Querem que eu ande de bengala aí? É isso? Pessoa com cardiopatia grave, aos mínimos esforços, a uma caminhada mais acelerada, ela vai ter cansaço, falta de ar, dor no peito, palpitação. Uma corrida de 10 quilômetros, jamais. Vou fazer uma corridinha? O senhor quer correr? Vamos correr então. Há 2 meses, Gaizito foi convocado pelo Instituto de Previdência de Santa Catarina para uma nova perícia. Na avaliação dos médicos, está tão bem do coração que poderia até voltar ao trabalho. Os peritos fizeram a revisão dos laudos de quase 200 servidores públicos considerados inválidos aqui pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, principalmente nos últimos 30 anos. Em 60% dos casos, os servidores não conseguiram provar a doença que deu origem à aposentadoria por invalidez. Entre eles está Eupídio Ardigó. Ele foi afastado por invalidez em 1982 com o diagnóstico de nefropatia grave, uma doença nos rins. Nefropatia grave, na condição, no conceito do nosso serviço, é naquele servidor que já está em hemodiálise ou que está evoluindo já para um transplante definitivo. Então, dificilmente essa pessoa teria cura. Impossível ter cura sem um transplante. Não existe. Sem saber que estava sendo gravado, seu Eupídio admitiu que nunca nem chegou perto de uma máquina de hemodiálise e explicou por que não tem nenhum sintoma da doença. Milagre de Deus. Por isso eu pergunto. Você acredita em milagre? Dizem que essa doença não tem cura. Não tem cura. Mas, por meu Deus, não tem nada impossível. Agora, não te explico o milagre, não dá para explicar, é mistério de Deus. Parece que Jandira Rodrigues também teve uma recuperação milagrosa. Ela foi afastada do serviço público na mesma época que Eupídio e Gaizito. No laudo, uma doença rara e grave, a espondilite anquilosante. O portador de espondilite, com o tempo, ele vai perdendo a flexibilidade da coluna e da bacia. Com isso, a sua coluna vai encurvando para frente e ela vai chegar ao ponto de ele adotar a posição do esquiador. E com isso, ele perde a capacidade da caminhada normal. Mas olha, Jandira aí. Nossa câmera flagrou a aposentada andando tranquilamente. A nova perícia testou que ela tem saúde de sobra para voltar ao trabalho. Essa doença ela é degenerativa, então a senhora iria piorando. É, mas eu não piorei. Por que eu não piorei? Eu não posso falar porque o que eu tenho, uma coisa minha, é a minha fé. Estas histórias fazem parte de um escândalo que provocou uma faxina nos arquivos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os documentos revelam que a casa é a campeã nacional de aposentadorias por invalidez. São 46% do total de pensionistas, mais que o dobro da média brasileira de inválidos no serviço público. Os números levantados pela perícia mostram que houve uma espécie de surto de doenças graves do coração e dos rins entre os servidores aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, principalmente durante o ano de 1982. Nós observamos que a grande maioria das pessoas, em torno de 90%, jovens, apresentavam doenças que são raras de serem encontradas nessa faixa etária. Para o deputado que levantou as suspeitas sobre os inválidos, os diagnósticos eram escolhidos de propósito, porque garantiam vantagens para os aposentados. Por essas doenças, a legislação dá direito
a não pagar imposto de renda, aposentar sem contribuição previdenciária, aposentadoria com salário integral e a quitarem os seus imóveis em caso de financiamento, o que aconteceu com toda certeza aqui nessa casa. Há casos de funcionários públicos que trabalharam pouco tempo, menos de 5 anos, e saíram daqui com salários que variam entre 2 e 24 mil reais. O Fantástico teve acesso exclusivo à documentação que coloca sob suspeita de fraude 111 servidores aposentados. Os laudos revelam um festival de irregularidades. Sinais grosseiros de falsificações de assinaturas de um mesmo médico. Atestados sem assinatura nem CRM. O registro obrigatório no Conselho Regional de Medicina. E mais, cerca de 70% das aposentadorias foram baseadas em atestados feitos por um pediatra. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética, permite que qualquer médico atue em cada área. Mas veja só, nós estamos diante de pessoas jovens com cardiopatia grave, com nefropatia grave, atestadas por um pediatra que não fez nenhum exame complementar, o que é muito estranho realmente. Outro absurdo. Aqui bastou um atestado de internação hospitalar para justificar uma aposentadoria por invalidez. O documento tem a assinatura de Darcy Lúcio Vieira, que aparece no laudo de inspeção como médico. Não tem nada a ver, isso aí é falsificação. A sua profissão qual é? A minha profissão é assistente social. A aposentadoria de Paulo José da Silva é ainda mais surpreendente. Estes documentos mostram que ele foi considerado inválido dia 29 de julho de 1982, um dia antes de começar a trabalhar na Assembleia. Procuramos Paulo José, mas ele não quis falar com nossa equipe de reportagem. Com uma câmera escondida, ouvimos a mulher de um outro aposentado por invalidez. O marido dela teria uma cardiopatia grave, mas a mulher desmente. Na época não tinha nada, depois é que com a idade, com o passar do tempo, hoje com 64 anos, apareceu um monte de coisa. Né? Na época ele não tinha nada de problema no coração. Na época, não. Ela conta que os servidores da Assembleia recebiam uma espécie de convite para se aposentar. Até onde eu sei é que iam passando. De sala em sala, chamando. Pra quê? Pra perguntar, ó, você tem tanto tempo de serviço, fulano tem uma turma aí que era época, eu acho que se não me engano, até era pra botar filho do fulano, do ciclano, cargos que tinha pra botar, né? Eles tiravam uns pra colocar outras pessoas favorecidas, é isso que a senhora tá me dizendo? Eupídio confirma, também teria recebido uma proposta para se aposentar. Eu não sabia se havia aposentadoria por invalidez, eu não sabia se era aposentadoria normal, eu só perguntei o seguinte, vocês não vão cortar o meu dinheirinho? À medida que eles eram convidados para se aposentar, eles eram promovidos salarialmente, que era um incentivo para que se aposentasse, e com isso se abria vaga para outros depois também entrarem no rol da festa da Assembleia. Provavelmente apadrinhados? Com toda certeza. Entre os servidores considerados inválidos, há pelo menos 16 que não só estavam bem de saúde na época da aposentadoria, como continuam saudáveis até hoje, quase 30 anos depois. Todos eles foram convocados pelo atual presidente da Assembleia Legislativa para retornar ao trabalho. Nós estamos buscando corrigir e dar transparência aos processos que são públicos e precisam ser de conhecimento da sociedade. A maioria dos convocados conseguiu uma liminar na Justiça para suspender o retorno à Assembleia. Para o advogado de defesa dos aposentados, depois de 30 anos, nenhum dos seus clientes tem obrigação de voltar. Ele não precisa dizer, eu estou curado! Ele não precisa dizer isso. O prazo é 5 anos. Quem tem que chamar é a casa. Não vamos inverter o jogo. Este juiz, especialista em direito previdenciário, diz que não é bem assim. Aquele prazo, segundo a lei, não se aplica à má-fé. O texto diz, o prazo de 5 anos se aplica, salvo em caso de má-fé. E neste caso? Me parece bem evidente que, sendo o servidor conhecedor da sua situação de saúde, de que ele não estava inválido, consequentemente ele praticou um ato de má-fé. A farra das aposentadorias por invalidez se arrasta há décadas. Foi denunciada pela primeira vez nos anos 80. Na época ficou conhecida como o escândalo das muletas.
A denúncia já passou pela mão de 2 juízes, mas o caso nunca foi resolvido por falta de novas perícias. Só agora a Assembleia Legislativa decidiu investigar os indícios de fraude. O Instituto de Previdência do Estado também abriu um processo administrativo. Se ficar comprovado de que houve fraude e má-fé do beneficiário, terão uma série de consequências. A primeira dela, por parte do IPREV, vai ser cassar o benefício de aposentadoria. Nós vamos parar de pagar a aposentadoria. O escândalo também está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Receita Federal. Pelo menos 16 pessoas a gente já sabe, né, que não têm nenhuma doença e que poderiam retornar ao trabalho. Essas, com certeza, serão autuadas e terão que devolver o imposto recolhido nos últimos 5 anos. Pelas contas do deputado Jailson Lima, as irregularidades já custaram cerca de 360 milhões de reais aos cofres públicos ao longo de mais de 3 décadas. Só queria que o senhor me dissesse se o senhor tem uma doença do coração.